Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos falar um pouquinho sobre a questão de climas, tá? Mas antes de falarmos sobre os climas do Brasil, tá? Massas de ar do Brasil, vamos pensar um pouquinho sobre a atmosfera. A atmosfera é essa camada gasosa que envolve o planeta Terra, composta praticamente de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, tá? E 1% restante de outros gases, né? Entre esses gases nós temos importante aí o próprio carbono, o próprio metano, a presença de vapor de água, que determina aí a retenção de parte do calor, tá? Proveniente da superfície terrestre. Lembra que a atmosfera ela vai aquecer de baixo para cima, não é? Passa a luz solar pela atmosfera, uma grande parte dela é refletida ou absorvida pela atmosfera, e essa parte aí, menos 50%, consegue atingir a superfície. A superfície então, né, absorve essa luz solar, que nós chamamos de radiação, tudo bem? E transforma em calor, vamos chamar de irradiação. E aí começa o aquecimento dos gases, certo? Então carbono, metano e vapor de água são fundamentais em um processo de aquecimento e retenção de calor. Nós chamamos isso de efeito estufa natural. Não vá confundir com o problema do aquecimento global antropogênico causado aí pela queima de combustíveis fósseis, não é? Vindo aí pela ação antrópica, a ação aí da humanidade, do ser humano como um todo. Correto isso? Fora a criação de animais também, bovinos, suínos, na liberação de metano, não é isso? O óxido nitroso vindo lá da produção, agricultura através de fertilizantes, não é? Metano que sai dos lixões. Aí você tem diversos problemas que vão levar a característica do aquecimento global antropogênico pela interferência humana, certo? Porém, existe o efeito estufa natural que mantém uma temperatura aí suficiente para que tenha vida na superfície, correto? Não vá confundir isso, por favor. Outra coisa importante, pessoal, essa atmosfera ela é dividida em camadas, correto? Então, vamos pegar as camadas da seguinte forma, né? Vamos começar da camada ali próximo ao espaço sideral, tá? E chegar até a superfície. Então, o que nós vamos ter importante? Se vocês observarem, né, essas são as camadas do planeta, correto? Pessoal, então, ó, um ponto importante relacionado à atmosfera. Vamos falar sobre as suas camadas, não é? Então vamos pegar a camada ali encostada no espaço sideral e vir à superfície. Então nós temos, como vocês estão observando, a exosfera, termosfera ou ionosfera, mesosfera, estratosfera e troposfera. Quais são as características de cada um? Vamos lá, presta bem atenção então. Nós vamos ter um fato seguinte: a exosfera, nós estamos já quase chegando ao limite, na verdade, já é o ponto importante do limite para o espaço sideral. Então, é uma camadas mais rarefeitas que tem de processos de gases, tá? Então, a camada mais externa do planeta é a exosfera. Abaixo dela encontramos a ionosfera ou termosfera, tá? É uma camada de íon, correto? Então, essa camada importante é ela que vai refletir as ondas de radiodifusão, tudo bem? Via satélite, tudo bem? De celulares, por exemplo, para a superfície. Então esse é o ponto essencial, é uma camada que reflete ondas de radiodifusão para a superfície. Daí a presença de satélites de comunicação. Outra coisa também importante, é nela que acontece os fenômenos das auroras boreal na parte norte, no Ártico, e austral na parte sul da Antártida, não é? Essas maravilhas desse fenômeno luminoso que é a questão envolvendo as auroras. Depois encontramos a mesosfera. A mesosfera, que é essa camada intermediária, pessoal, ela é uma camada que tem gases extremamente densos, o que favorece o quê? Favorece a combustão de corpos celestes. Tá? Pequenos corpos celestes damos o nome de meteoroides, certo? Quando esses corpos celestes começam um processo de combustão que forma aquele caminho luminoso que nós chamamos popularmente de estrela cadente, damos o nome de meteoro. Então, meteoro é o caminho luminoso, correto? Quando esse corpo celeste chega na superfície, tá? Nós damos o nome de meteorito. Então existe a diferença entre meteoroide,
pequeno corpo celeste. Se for grande, é um asteroide, por exemplo, bem simples, tá? Conforme forma esse caminho, esse rastro luminoso no seu processo de combustão, chamamos de meteoro. Quando esse objeto espacial atinge a superfície, chamamos de meteorito. Depois vem a estratosfera. Olha, o que eu tenho importante na estratosfera? Tá? A camada de ozônio, que vai filtrar os raios ultravioleta, não é? Que são extremamente nocivos para a vida na superfície. Exemplo, aí um sério problema na questão da humanidade, que é o câncer de pele, né? Os raios ultravioleta. E a última, que bem, né, que nós estamos nela, nesse momento você está respirando o ar, tá? Da troposfera. A troposfera é a camada mais densa, é a camada com a maior presença de gases, pelo efeito da gravidade, tudo bem? Que puxa esses gases. Então é a camada mais densa, é a camada com a maior concentração de gases, é por isso a camada mais instável, não é? Pela diferença aí no contexto de temperatura entre áreas, correto isso? Por isso que essa camada tem os fenômenos meteorológicos naturais, não é? Chuva, tempestade, granizo, neve, tudo bem? Furacões, correto? Tudo que acontece na atmosfera que atinge a superfície acontece na troposfera, tudo bem? Olha que ponto importante que são as camadas da atmosfera. Muito bem, vamos a uma outra característica: clima. O que é clima? Clima é a sucessão habitual de tipos de tempo por um longo período, correto? Que é diferente de tempo. O que é tempo? Tempo é o estado momentâneo atmosférico, tá? Então o que muda diariamente é o tempo, não é o clima, por isso que se faz previsão do tempo. Tudo bem? Posso ter um tempo firme, posso ter um tempo chuvoso, por exemplo, posso ter um tempo nublado, correto? Mas o clima é sempre o mesmo, tá? Então, por favor, clima é diferente de tempo. Lógico, nós vamos estudar o quê? Vamos estudar clima, pessoal. Para estudar clima, nós temos que saber primeiro os seus elementos. Quais são os elementos do clima, tá? Os elementos seriam, então, a temperatura, a umidade, tá? A pressão atmosférica, são os elementos que compõem o clima. Agora, quais são os fatores do clima? Essa é a parte mais importante. É o que vai influenciar os climas, tudo bem, que nós encontramos aí nos diversos países pelo planeta. Vamos lá então, quais são os fatores do clima? Altitude, correto? Como é que influencia? Quanto maior a altitude, menor a concentração de gases, não é? Nós temos aí gases rarefeitos, por isso menor retenção de calor, correto? Então quanto maior a altitude, menor a retenção de calor pela menor presença de gases. Então, quanto maior a altitude, menor a temperatura, correto? Por isso que o pico das montanhas tem neve eterna, por exemplo, correto? Outro fator importante, a latitude. Então, com base em quem? Os paralelos, o Equador. O Equador é o principal paralelo, 0 graus, não é? Então, baixa latitude. Eu estou na região do Equador, o lugar mais iluminado do planeta. Então, baixa latitude, maior temperatura e menor amplitude térmica, porque é quente o ano todo. Quando eu tenho maior latitude, que eu vou em direção aos polos, então maior latitude, menor temperatura e maior amplitude térmica. Opa, então vamos lá, uma coisinha estranha aí. O que é amplitude térmica? A amplitude térmica é a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima, correto? Beleza? Vamos lá, outra característica, pessoal, importante é o relevo. O relevo montanhoso, principalmente. Por quê? Porque o relevo montanhoso acaba barrando a passagem de ventos. Então acontece uma coisa extraordinária, não é? Quando o vento se aproxima de um lado da encosta, carregando umidade, esse vento é um movimento então ascendente, o vento úmido sobe, só que quanto maior a altitude, menor a temperatura. Então essa umidade, ao encontrar o ar um pouco mais frio, ocorre a condensação e a precipitação. Chove numa parte da encosta. Esta parte que chove, damos o nome de barlavento. Quando o vento consegue transpor
tá? A elevação, uma montanha, menor pluviosidade, podendo gerar até desertos. Então, desse lado, classificamos como sotavento. Barlavento, chuva, sotavento, a parte seca, tá? O relevo montanhoso. Exemplo disso, a cordilheira do Himalaia, não é isso? De um lado da encosta voltado para a Índia, né, chove muito, principalmente com a presença dos ventos úmidos das monções de verão. Passou a cordilheira do Himalaia, chegou ali no oeste da China, já encontramos, por exemplo, áreas mais secas. Por quê? Porque do lado da Índia encontramos o Barlavento, indo para a China o sotavento. Outra área importante do vestibular, Planalto da Borborema, no Nordeste, tudo bem? Então os ventos úmidos atingem o Planalto da Borborema, Barlavento, chove. Quando os ventos conseguem transpor o Planalto da Borborema, já estão secos na direção do sertão nordestino, sotavento. Então o sertão nordestino fica a sotavento, por isso que é seco o sertão nordestino, pessoal. Olha que detalhe importante, correto? Muito bem, vamos ao outro fator, continentalidade. Não é? O que é continentalidade? Ir para o interior do continente. Quanto mais para o interior do continente, menor a umidade e maior a amplitude térmica, diferença entre temperatura máxima e mínima. Por quê? Porque o sólido, a área continental, aquece rápido, só que rápido perde calor. Então lembre-se, continentalidade, menor umidade e maior amplitude térmica. Muito bem, maritimidade, eu estou nas áreas o quê? Ali do litoral, nas áreas marítimas, oceânicas. Maritimidade, maior umidade, logicamente, porque eu tenho água para ser evaporada em grande quantidade, maior umidade e baixa amplitude térmica. Por quê? Porque a água é um regulador térmico. A água demora para aquecer, mas demora para perder calor. Tudo bem? Então a maritimidade, recordando, elevada umidade e baixa amplitude térmica. Tudo bem? Beleza? Vamos lá, outra característica, pessoal, massas de ar. Imensas bolhas de ar com características próprias de temperatura, umidade e pressão atmosférica, não é? As massas de ar são massas continentais secas, massas oceânicas úmidas. Continentalidade e maritimidade, acabamos de estudar, correto? Outra coisa, as massas equatoriais e tropicais são massas quentes. As massas polares são massas frias. Pronto, e são as massas de ar. Então as massas de ar podem ser quentes ou frias, úmidas ou secas. Depende da continentalidade, da maritimidade e das zonas climáticas. É isso que você tem que pensar na hora do vestibular. Olha que coisa legal, pessoal. Tudo bem? Outra coisa importante, correntes marítimas, não é? Nós temos aí porções do oceano em que a água atinge uma velocidade, principalmente impulsionada pelos ventos alísios, não é? Então as correntes marítimas, o que nós temos importante? Correntes marítimas que são quentes. Se a água está quente, ela evapora mais. Então aumenta o índice de chuva, de pluviosidade no litoral. Outra coisa, se a água está quente, o ar sobre ela também está quente. Então aumento da temperatura na área litorânea. Melhor exemplo, corrente marítima quente do Golfo ou Gulf Stream, que aquece a região da Flórida. Não é isso? Que aquece ali o sul e o sudeste dos Estados Unidos. Não é? Olha que fato importante. Porém, existe a corrente marítima fria. Aí é uma situação complicada. A corrente marítima fria, ela tem um aspecto positivo, tá? Por quê? Porque ela carrega plâncton. Ao carregar plâncton, pessoal, porque ela vem mais das áreas profundas, num processo chamado ressurgência, não é? Quando a água passa pelo fundo do oceano e vem à superfície, é a ressurgência. Então as correntes marítimas frias carregam plâncton. Qual é a vantagem? Ela tem uma grande concentração de cardumes. Então ela é ótima para quê? Para o pescado em áreas litorâneas. Corrente marítima fria de Humboldt ou de Humboldt, tá? Litoral do Peru e do Chile, por exemplo, né? Por isso que o Peru é um dos maiores exportadores de pescado do mundo. Porém, a corrente marítima fria, pessoal, ela tem um problema. Ela determina a formação de desertos. Por quê?
Porque preste bem atenção, a água fria evapora menos. Se a água fria evapora menos, então eu tenho menos umidade sendo levado para o continente pelos ventos. Então eu vou ter baixa pluviosidade. E eu tenho um outro probleminha, tá? O ar que está sobre a corrente marítima fria, ele fica uma temperatura menor. Quando dá passagem de ventos úmidos sobre a área da corrente, encontra esse ar um pouco mais frio. Tá? Então ocorre o que? A condensação e a precipitação chove aonde? Sobre a área da corrente, chove sobre o mar. Quando esses ventos conseguem chegar ao continente, estão secos. O deserto do Atacama, no norte do Chile e sul do Peru. O deserto de Namibe, na costa ali, por exemplo, da Namíbia, corrente marítima fria de Benguela, por exemplo, não é? Então isso é fundamental você guardar a influência das correntes marítimas frias. Lógico também que elas provocam queda da temperatura, né? Se o ar fica frio sobre ela, esse ar frio também amplia a capacidade aí da chegada das massas de ar polares, frias. Exemplo, a corrente marítima fria do Labrador, não é? Na costa leste do Canadá e do nordeste dos Estados Unidos, não é? Essa corrente aí determina baixíssimas temperaturas, tá? Então esses aí, pessoal, são os principais fatores que compõem a questão dos climas, beleza? E aí uma próxima videoaula vamos falar então de climas e massas de ar do Brasil, beleza? Um abraço, pessoal, até mais, tá? Um grande abraço.